Olá, meu nome é Leonardo Reis e, sob orientação do professor Jacques e colaboração da doutoranda Priscila Diniz, irei falar com vocês a respeito do câncer de próstata. Nesta aula, abordaremos algumas temáticas como anatomia do órgão prostático, histologia, fisiologia, o câncer propriamente dito, bem como algumas considerações. Iniciaremos nossa aula falando um pouco sobre a anatomia prostática. A próstata é um órgão retroperitoneal, ou seja, um órgão abdominal fixo contra a parede posterior do abdômen. No adulto normal, a próstata pesa aproximadamente 20 gramas. Ela é um órgão pequeno, em formato de maçã. Apresenta como limites anterior a sínfise púbica, inferior a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada, superior a bexiga urinária e posterior o reto. A próstata é um órgão que não possui uma cápsula distinta. No adulto, o parênquima prostático pode ser dividido em 4 zonas ou regiões, biologicamente e anatomicamente distintas. A zona central, que rodeia os canais ejaculadores, a zona de transição, onde se desenvolve o aumento benigno ou a hiperplasia benigna da próstata, zona periférica, zona de mais frequente, onde se originam os tumores malignos, zona ou estroma fibromuscular anterior, parte não glandular composto por tecido muscular e fibroso. A maioria dos carcinomas surgem nas glândulas periféricas do órgão e pode ser palpada durante o exame digital do reto. A hiperplasia nodular, em contraste, surge em glândulas de localização mais central e tem maior probabilidade de produzir obstrução urinária mais precocemente que o carcinoma. Essas glândulas apresentam como função sintetizar e secretar um fluido incolor que se junta com a vesícula seminal para originar o sêmen. Este fluido possui um pH alcalino e comumente é composto por açúcares simples e representa aproximadamente de 10 a 30% do volume do líquido seminal. No fluido prostático dos humanos, a porção proteica corresponde a menos de 1% e engloba enzimas proteolíticas, antígenos prostáticos específicos, além de zinco. Para um bom funcionamento, a próstata precisa de hormônios masculinos, denominados andrógenos, que conferem as características sexuais masculinas. Dentre esses hormônios, o principal é a testosterona, que é transformado por essa glândula em dihidrotestosterona, que por sua vez é responsável pelo controle do crescimento prostático. Histologicamente, a próstata se apresenta como superfície luminal ondulada e projeções papilares. Ela é composta por glândulas revestidas por 2 camadas de células: camada de células colunares secretoras, células neuroendócrinas e a camada basal, o epitélio cuboide baixo. O adenocarcinoma da próstata é a forma mais comum de câncer em homens, representando 30% dos casos de câncer no Brasil em 2012. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 3/4 dos casos no Brasil ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos de diagnóstico, pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida. A estimativa de novos casos no Brasil para o ano de 2014 é de 68.800 casos. Como foi dito anteriormente, ela é uma doença predominantemente de homens mais velhos, com pico de incidência entre as idades de 65 e 75 anos. Embora a causa do carcinoma seja desconhecida,
observações clínicas e experimentais sugerem que hormônios, genes e ambientes têm todo um papel na sua patogenia. Contribuições hereditárias também foram implicadas, à luz do risco aumentado de doenças em parentes de primeiro grau de pacientes com câncer de próstata. Entre as influências ambientais, uma dieta rica em gordura animal foi sugerido como fator de risco. O câncer de próstata é muitas vezes silencioso, particularmente durante suas fases iniciais. Aproximadamente 10% dos carcinomas localizados são descobertos inesperadamente durante o exame histológico de um tecido prostático removido por causa de hiperplasia nodular. Doença mais extensa pode produzir sinais e sintomas de prostatismo, incluindo o desconforto local e evidência de obstrução do trato urinário inferior. Os portadores da doença podem apresentar oligúria, que é a dificuldade para urinar, com jato de urina fraco e a sensação de que a bexiga não esvaziou. Outras características clínicas são a polaciúria, ou seja, aumento no número de micções, a hematúria, presença de sangue na urina, e a disúria, que é dor ou dificuldade para urinar. É importante ressaltar que esses sintomas não indicam a presença de um câncer, mas exigem uma avaliação médica. Os adenocarcinomas de próstata apresentam características histopatológicas que exibem graus variáveis de diferenciação. As lesões mais bem diferenciadas são compostas de pequenas glândulas que infiltram o estroma adjacente irregularmente, padrões glandulares bem definidos. As glândulas neoplásicas são menores que as benignas e as glândulas são revestidas por uma camada de epitélio cuboide colunar baixo. São mais amontoadas, com ausência de ramificação e invaginação papilar e a ausência da membrana basal externa dessas células. A combinação da concentração sérica do PSA com o exame retal, a ultrassonografia e biópsia, mais a análise histopatológica realizada em pacientes com laudos anormais, fornece o método de detecção do câncer de próstata mais específico do que somente o exame retal. Os tumores de próstata apresentam diferentes graus de agressividade, tal como noutros tumores. Quanto mais diferenciadas forem as células tumorais, menos agressivo será o tumor. Quanto menos diferenciadas, menos parecidas com as células normais e menos evoluídas forem essas células, mais agressivo será o comportamento do tumor, ou seja, mais rápido e mais grave será a evolução. O esquema de classificação usado para o câncer de próstata é o sistema de Gleason. De acordo com esse sistema, os cânceres de próstata são estratificados em 5 graus com base nos padrões glandulares de diferenciação. Apesar de ter sido descrito nos anos 60 e 70, o Gleason Score continua a ser o identificador mais confiável do potencial que um determinado tumor da próstata apresenta para crescer e se disseminar. O grau 1 representa os tumores com células que, embora tumorais e malignas, são mais parecidas com as da próstata normal, mais diferenciadas e menos agressivas, onde as glândulas neoplásicas têm aspecto uniforme e redondo, estão agrupadas em nódulos bem circunscritos. O padrão 2, o tecido ainda possui glândulas bem formadas, mas elas são maiores e possuem mais tecido entre cada uma. O foco do câncer não é circunscrito. As glândulas são redondas e ovais, uniformemente distribuídas. As glândulas não são anguladas e distorcidas. No padrão 3,
o tecido ainda possui glândulas reconhecíveis, mas as células são mais escuras. Em uma magnificação maior, algumas dessas células deixaram as glândulas e estão começando a invadir o tecido circundante. O citoplasma anfofílico apresenta um núcleo alongado com o nucleolo proeminente. No padrão 4, o tecido possui poucas glândulas reconhecíveis, muitas células estão invadindo o tecido circundante, as glândulas são fusionadas e não há estroma entre elas. A fusão glandular é a marca registrada do grau 4. No padrão 5, as células tumorais estão arranjadas em lençóis sólidos. O tecido não possui glândulas reconhecíveis e somente raros lúmens de glândulas ou vacúolos são vistos, criando uma aparência de células em anel de Sinnett. A maioria dos tumores contém mais de um padrão. Um patologista examina a amostra da biópsia e fornece um score baseado em 2 padrões. O primeiro, chamado de grau primário, representa a maior parte do tumor. Essa parte deve ser maior que 50% do padrão total observado. O segundo, grau secundário, está relacionado com a minoria do tumor. Estes scores estão sendo somados para obter o score final de Gleason. Por exemplo, uma amostra de próstata pode exibir 2 padrões diferentes. A um é atribuído o número 2 e ao outro é atribuído o número 3. O score final de Gleason, neste caso, seria 5. Esse score é usado para ajudar a avaliar o prognóstico de homens com câncer de próstata e, junto com outros parâmetros, o score é incorporado a uma estratégia de estadiamento do câncer de próstata que proporciona um prognóstico e ajuda a guiar a terapia. O estadiamento anatômico da extensão da doença tem um papel importante na avaliação e tratamento do carcinoma prostático. O câncer de próstata é estadiado por exame clínico, exploração cirúrgica, técnicas de imageamento radiográfico e, em alguns sistemas, o grau histológico do tumor e níveis de marcadores tumorais. A extensão anatômica da doença e o grau histológico influenciam a terapia do câncer de próstata e se correlacionam bem com o prognóstico. O antígeno prostático específico, o PSA, é uma glicoproteína intracelular sintetizada no plasma seminal pela glândula prostática. Os níveis de PSA pré-operatório tendem a corresponder ao estágio patológico, ou seja, quanto maior o nível de PSA, mais avançada a doença e maior é a probabilidade da doença extracapsular se espalhar. Essa tabela mostra os valores normais para PSA correlacionado com a faixa etária. O PSA não é específico para o câncer de próstata, podendo-se encontrar níveis elevados em outras situações como a prostatite e a hiperplasia prostática benigna, manipulação prostática e atividade sexual. O PSA é interpretado da seguinte forma: quando for resultado positivo, será observado 2 faixas. O aparecimento da faixa rosa e azul indica a presença de PSA na amostra. Um resultado positivo indica que o PSA foi detectado na amostra do paciente a um nível igual ou acima do ponto de 4 nanogramas por ml. A intensidade da cor rosa pode variar de acordo com a concentração do antígeno presente. Para ser negativo, apenas uma faixa aparece, a faixa transversal azul. Inválido o teste se não aparecer a faixa transversal azul, indicando que o procedimento não foi corretamente executado, ou o reativo ter sido deteriorado
ou uma quantidade incorreta da amostra. Por outro lado, apesar da especificidade do método ser muito boa, cerca de 98%, pode aparecer ocasionalmente alguns casos de falso positivo. Neste quadro, podemos observar a distribuição relativa das concentrações de PSA em indivíduos saudáveis, em pacientes com carcinoma prostático e em pacientes com doenças benignas. Em indivíduos saudáveis, 100% dos pacientes homens com menos de 40 anos de idade apresentam-se entre os níveis de PSA de 0 a 4 nanogramas por ml. 97% dos homens com mais de 40 anos apresentam-se entre os níveis de 0 a 4, observando que 3% apresenta com níveis maiores que 4 nanogramas por ml. Em indivíduos com câncer de próstata em estágio D, por exemplo, 12% dos indivíduos apresentam-se entre os níveis de PSA de 0 a 4 nanogramas por ml e 88% apresentam-se com os níveis maiores que 4 nanogramas por ml. Em indivíduos com doenças não cancerosas, por exemplo, a hiperplasia prostática benigna, 80% dos pacientes estão dentro dos níveis normais de PSA e 20% apresentam-se com os níveis elevados de 4 nanogramas por ml. O adenocarcinoma de próstata é tratado por cirurgia, radioterapia e manipulações hormonais. Mais de 90% dos casos dos pacientes que recebem essas terapias podem esperar viver mais de 15 anos. Atualmente, o tratamento mais comum para o câncer de próstata clinicamente localizado é a prostatectomia radical. O prognóstico após a cirurgia radical é baseado no estágio patológico, estado da margem e grau de Gleason. Tratamentos alternativos para o câncer de próstata localizado consistem em radioterapia com feixe externo ou radioterapia intersticial, no qual consiste na colocação de sementes radioativas em toda a próstata, conhecida como braquioterapia. Há também o uso do tratamento quimioterápico usando abiraterona associado ou não à prednisona. Os efeitos colaterais provenientes do tratamento do câncer de próstata são impotência sexual, incontinência urinária, diarreia, inflamação do reto e estreitamento da uretra. Após o tratamento, os pacientes são acompanhados em intervalos regulares e periódicos por meio do exame de toque retal e com medicação dos níveis séricos do antígeno prostático. Existem as dificuldades dos homens para procurar o auxílio médico, sejam pelo constrangimento em discutir sintomas urinários e acreditar que o que sente é normal, medo do diagnóstico, medo do toque renal e o desconhecimento dos outros métodos de avaliação. Após a prostatectomia radical, espera-se que os níveis de PSA não sejam detectáveis, chegando a menos de 0,4 nanogramas por ml, em algumas semanas após a cirurgia. A melhor forma de prevenção contra o câncer de próstata é fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar tabaco e álcool e fazer exame da próstata anual a partir dos 45 anos de idade. Para finalizar a aula, mostrarei algumas curiosidades. Segundo pesquisas da proporção digital 2D/4D, homens com o dedo indicador da mão direita menor do que o dedo anelar são mais propensos a desenvolver o câncer de próstata. O ator Ian McKellen revelou ter câncer de próstata há 7 anos e está em tratamento. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, teve câncer de próstata que metastatizou para os ossos.
morreu no dia 5 de março de 2013. O sambista Martinho da Vila foi vítima de um câncer de próstata em 2001. Seu tratamento foi a remoção cirúrgica. Obrigado pela atenção